bem-vindos para mais um episódio do nosso Aperte o Play, o nosso capítulo, o nosso podcast, aquele espaço pra gente trocar uma ideia sobre o mundo do trabalho, sobre resiliência, sobre criatividade, sobre o playfulness, sobre a relação do homem com o trabalho. É isso, esse é o papo, esse é o podcast, esse é o meu espaço. Sejam bem-vindos! Hoje o tema é baseado em uma live que eu fiz na semana passada. Hoje vamos falar sobre autoeficiência. Afinal de contas, o que a autoeficiência diz respeito sobre a sua resiliência? O que é autoeficiência? Então eu vou direto ao papo. Quer dizer, peraí. Calma. Se você chegou até aqui, quer saber mais do meu trabalho, entra no meu site www.lucasfreire.com.br. É esse o recado, é esse o bilhete. Vamos lá, ó. Na semana passada, eu coloquei uma pergunta no meu Instagram. A pergunta foi a seguinte: você acredita que pode conseguir algo na vida se você se empenhar? Pode parecer uma pergunta boba, uma pergunta simples, mas na verdade, essa pergunta está completamente ligada à autoeficiência e à resiliência. Eu já explico por quê. Na verdade, a noção de causalidade, de que se você é capaz de, através dos seus próprios atos, alterar o ambiente, alterar o seu próprio comportamento, é uma evidência da autoeficiência. Pessoas que respondem para essa pergunta, olha, eu não acho que as minhas ações, se eu me empenhar em algo, eu vou conquistar alguma coisa. Eu não acho que seja só isso. A gente pode ter algumas pessoas que vão responder isso por uma questão de racionalidade. Olha, eu sei, Lucas, que existem o acaso operando em minha vida, existem vários fatores que vão operar. Isso pode ser uma resposta, claro. Aí cabe a gente explorar um pouquinho por que as pessoas respondem dessa maneira. Mas isso pode ser também um indicador de que a pessoa ela não sente que ela está com as rédeas da própria vida na mão. Ela não sente uma capacidade, uma noção, uma dimensão de controle. Essa dimensão do controle é o que pode tornar uma pessoa mais resiliente. Ela aparece em várias teorias da psicologia, essa dimensão do controle. Ela vai aparecer, por exemplo, na teoria do flow, do Mihaly Csikszentmihalyi. Quando a gente entra na experiência de flow, a gente tem um momento de percepção de controle. O controle também faz parte dessa experiência. A gente tem também o controle como uma característica cognitiva. E é engraçado isso, porque filosoficamente a gente pode ter aí debates sobre o que realmente podemos controlar. Mas se a gente for pensar no micro, se a gente for pensar na rotina, se a gente for pensar nas ações, a dimensão do controle é extremamente importante, é um elemento importante da resiliência. E ela vem através da construção da autoeficiência. A noção de que você é eficiente e é capaz de transformar alguma coisa no ambiente, no mundo ou em você mesmo. E aí, para a gente explorar isso, eu vou trazer aqui, e eu trouxe na minha live lá no LinkedIn semana passada, na verdade são duas pesquisas que foram muito importantes na minha formação. São duas pesquisas da resiliência, do campo da resiliência, de dois grupos de psicólogos. A primeira pesquisa é de uma psicóloga chamada Annie Werner. Annie Werner é talvez a precursora, a primeira pesquisa fundamental da resiliência na história da psicologia. É uma pesquisa longitudinal, ela aconteceu ao longo de muitos anos. Ela começou em 1955 e durou 40 anos. Ela acompanhou crianças de uma ilha no Havaí chamada Kauai. Ela acompanhou essas crianças por 40 anos. Meus amigos, isso é uma pesquisa longitudinal. Cerca de 680 crianças por aí, ela acompanhou por 40 anos. E o que ela descobriu nessa pesquisa dela? A ilha de Kauai era uma ilha muito pobre, cercada por violência, alcoolismo. Essas crianças eram expostas a tudo isso. E ela fez uma descoberta muito interessante. Ela descobriu que 1/3 dessas crianças da ilha de Kauai
um terço delas, especificamente, se eu não me engano, foram 70 e alguma coisa, se tornaram adultos de bem, adultos que construíram patrimônio, família, eles transgrediram aquela realidade violenta. E aí ela passa a prestar atenção nessas crianças que transgrediram para tentar entender por que essas crianças elas conseguiram sair daquela realidade. Essa é uma pesquisa muito importante, tem um papel fundamental no conceito de resiliência, mas até aí o nome resiliência ainda não era dado. Tem uma outra pesquisa dos anos 90 de dois psicólogos, Friedrich Losel e Doris Benner. Esses dois psicólogos foram estudar também crianças em instituições de acolhimento. E eles perceberam coisas parecidas com a Amy Werner. Eles perceberam que um terço daquelas crianças que vinham de ambientes muito difíceis, essas crianças, na sua trajetória, elas transgrediam aquele ambiente, se tornavam pessoas mais estáveis, pessoas com um certo nível de prosperidade na vida, e eles foram atrás de entender que elementos que ajudavam essas crianças a transgredirem. E aí foram descobrir vários fatores. Essas pesquisas de 1990, tem uma curiosidade aí que eu acho bem legal. O nome original era As Crianças Invulneráveis. A ideia era que pessoas resilientes eram invulneráveis. Depois eles ajustaram o nome para resiliência. Então eles pegaram esse termo da física e adotaram o termo resiliência. Aí inaugura o campo da resiliência, que hoje ele é multideterminado, é estudado por várias disciplinas. Pela psicologia positiva, pela pedagogia, pela medicina, pela antropologia, pela sociologia. Então, várias disciplinas estudam esse fenômeno, que é um fenômeno comportamental, um traço que é considerado ambiental e também genético. Então, ele é moldado pelo ambiente, é uma característica também herdada, pode sim ser desenvolvida e, acima de tudo, a resiliência precisa ser nutrida. Isso é uma coisa importante. Se você não nutrir a sua resiliência, você vai sucumbir às adversidades. Então, mesmo pessoas que já foram resilientes no passado podem ter essa característica sendo se perdendo, sendo esvaecida, porque elas não estão nutrindo, não estão em ambientes que façam e não estão sendo colocadas em situações que façam com que a resiliência prospere. Tem vários fatores que influenciam a resiliência. Eu quero citar dois aqui, por conta do tempo do podcast. Depois vocês entram no LinkedIn aí, assistem a live que eu fiz, foi um pouco mais longa. Tem dois aspectos que essas pesquisas chegaram em comum. Um que eu acho bem curioso, que eu acho que vale a pena botar aqui no podcast, que eles descobriram que essas crianças que são resilientes, elas tinham pelo menos um laço afetivo mais íntimo, ou com uma pessoa da família, ou com uma pessoa próxima da família que exercia esse papel, um papel de suporte, de apoio. O outro traço, outra característica, é a autoeficiência. Essas duas pesquisas chegaram em outras características em comum, tá? Eu estou elencando aqui duas. A autoeficiência como um fator importante para a resiliência. E o que é essa autoeficiência especificamente? É uma percepção de que você tem condições de alterar o ambiente a partir do seu próprio esforço, a partir do seu próprio ímpeto, a partir do seu próprio movimento. E uma curiosidade sobre a autoeficiência é que pesquisas em pedagogia vêm mostrando que o bebê já começa a testar isso. A autoeficiência começa no bebê. Quando o bebê chora, vem um adulto e interage com ele, oferecendo aquilo que ele estava buscando, ele começa a gerar causalidade. Aquela ação gerou esse efeito. Essa percepção de causalidade, que olha, eu estou conseguindo algo através do meu esforço, começa a gerar no bebê, o bebê começa a emular o comportamento. Ele vai alterando o tipo de choro para ter determinadas consequências. E isso são os primórdios
da autoeficiência que a gente vai aprimorando ao longo da vida. Pessoas que não são resilientes, estão em um momento mais difícil, sucumbiram às adversidades, elas passam a perder essa noção. Elas passam a achar que as ações dela não fazem mais sentido ou não alteram mais o ambiente. Tanto faz. E aí, gente, vem alguns aspectos que são correlacionados com a resiliência, que é o otimismo, a esperança. É importante a gente nutrir o otimismo, nutrir a esperança. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Se você estuda, é porque você quer ter uma prosperidade. Logo, aí reside a autoeficiência. Se você estudasse pensando assim, olha, estudar pra quê? Pra que eu vou estudar se nada vai mudar? Se minha condição não vai mudar, se o cenário não vai mudar? Então, comece a perceber o que você faz tendo uma consequência. É claro que o debate desse assunto é muito mais amplo. Eu estou trazendo aqui um pequeno recorte para caber nesse podcast, mas comece a pensar assim, o que você é eficiente? Um exercício para ajudar você na autoeficiência é olhar a sua própria história, o que você já conquistou, os feitos que você já teve, aquilo que você já realizou e estar em ambientes que elevem sua autoestima. Seja um caça feedbacks positivos. Absorva melhor os feedbacks positivos que você tem. Uma outra coisa que pode ajudar muito na autoeficiência é a exploração do mundo, da vida. Eu gosto muito, e vocês já me viram falar muito aqui nos meus podcasts, no meu conteúdo, sobre o play. O play, não na tradução literal, mas o play como exploração da vida. O play pode ser brincar, pode ser tocar, pode ser atuar. O play pode ser um monte de coisa. É através desse play que a gente vai explorar possibilidades. E aí, explorando essas possibilidades, eu vou vendo aquilo que eu sou melhor e aquilo que eu não sou tão bom. E aí eu posso descobrir os meus talentos. Ao descobrir os meus talentos, eu tenho aí a autoeficiência acontecendo. Esse é um fator de empoderamento, esse é um fator de liderança de si mesmo. Então explore as possibilidades, se abra para os seus hobbies, veja quais são os hobbies que você tem. Um fator também que é listado, inclusive, em pesquisas posteriores sobre resiliência, são essas explorações. A exploração do play e os hobbies. Você vai descobrir talentos a partir disso. E os talentos são a porta de entrada para a nossa resiliência, porta de entrada para os nossos pontos fortes. Bom, é essa a provocação de hoje. Autoeficiência, conhecer aquilo que você é capaz, explorar a vida, explorar as possibilidades. E aí, você está aberto? Então, aperte o play, aperte mais o play, aperte o play comigo, aperte o play pra vida. É isso aí, galera. Eu sou o psicólogo Lucas Freire e vou ficando por aqui em mais um episódio do Aperte o Play. Se conecte comigo, entre no meu site lucasfreire.com.br. Vamos trocar ideias sobre resiliência, sobre criatividade. Tem muito mais pra falar sobre isso. Aqui foi só uma pitadinha. Escreva nos comentários também o que você achou desse papo. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Fui!